Os amigos de casa que vão receber esse culto, sejam muito abençoados para a glória de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou pastor da Igreja da Graça de Deus aqui de São José dos Campos, na capital do Vale, a sede regional da Igreja da Graça aqui do Vale do Paraíba. E você vai participar conosco agora da reunião dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aqui, mas você que vai assistir em casa, você também é um filho de Deus, você vai ser muito abençoado. Amém? E hoje aqui, pessoal, vocês estão bem, pessoal? Quem está feliz na fé, diga glória a Deus. Hoje nós estamos dando início aqui ao Seminário da Salvação. Eu vou fazer 9 cultos, 9 reuniões, falando sobre o assunto mais importante, falando sobre a vida eterna. Amém? E eu entreguei aqui para a igreja, os irmãos já têm, uma lição onde eu vou falar algumas coisas aqui, conforme eu for lendo, a igreja vai lendo comigo, eu for explicando, a igreja vai entrando aqui no entendimento das coisas de Deus. Diga glória a Deus. Todo mundo já tem a lição, né, pessoal? E quem está feliz, diga amém. Então, aí na sua casa, acompanha comigo aqui, eu vou iniciar a leitura do texto e daqui a pouquinho eu faço a oração, tanto a oração preparando você para a eternidade, como a oração para Deus abençoar você. Vamos lá, pessoal. Leia comigo em nome de Jesus. Essa aqui é a nossa primeira lição e o tema de hoje é a vida eterna. Leia comigo, vamos lá. A salvação consiste na totalidade e plenitude das bênçãos que o Senhor nos dá gratuitamente, através do sacrifício de Jesus na cruz. A cura, a prosperidade, a paz e até mesmo o batismo no Espírito Santo fazem parte da salvação que o Senhor nos deu por meio da sua graça. Para um minuto e olha para mim. Se algum dia, irmão, você ouvir alguma pessoa falando assim, lá na Igreja da Graça eles não pregam a salvação, porque eu já vi gente falar essa besteira. Lá eles só pregam cura, só pregam prosperidade. Olha para mim, cura, prosperidade, paz, alegria, o batismo no Espírito Santo, irmão, todas as bênçãos, tudo o que você ouvir falar que Deus fez por você é salvação. Amém? A salvação, ela não é uma bênção. A salvação, ela é o conjunto de todas as bênçãos. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz é a obra salvadora dele. Diga amém. É claro que existe uma bênção maior, uma bênção mais importante, que é a vida eterna. Nós vamos falar dela hoje. Amém? Vou começar a falar dela. Mas a primeira coisa que você tem que entender é isso. A salvação é todas as bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz. Amém? Eu coloquei algumas referências bíblicas só para confirmar isso com você. E enquanto eu vou mostrando ali, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Mas eu vou só citar. Então, Romanos capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele o que, irmãos? Todas as coisas. Então olha para mim, falando de mim agora, Alex, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho 3 filhos, o terceiro vai estar chegando daqui a pouquinho, amém? Mas eu tenho 3 meninos, Jesus não me deu nenhuma menina, me deu 3 meninos, amém? Que eu amo absurdamente. Eu não tenho nada, irmão, mais precioso do que os filhos que Deus me deu, nada. Se eu tiver um carro, e eu tenho os meus filhos, o que você acha que vale mais? Os filhos que eu tenho ou o carro que eu tenho? Os filhos. Então deixa eu falar para você. Se você chegar para mim hoje e falar, pastor, me dá o seu filho. Uma situação meio doida aqui, hipotética. Meu filho é a coisa mais preciosa que eu tenho. Amém? Se eu falar para você, tá bom, te dou o meu filho. E eu entrego, não importa qual dos 3, ou entrego os 3. Dou os 3 para você, amém? Te dei meus filhos. Se você chegasse para mim e falasse assim, agora eu quero o seu carro. Eu já te dei, irmão, a coisa mais preciosa que eu tenho. Você acha que eu te negaria qualquer outra coisa? Jesus, irmão, é a coisa mais preciosa que o Pai tinha. Quem crê nisso, diga amém. Você acredita que lá no céu Deus tinha alguma coisa mais valiosa do que o filho dele? Então olha para o pastor. A coisa mais valiosa, a maior riqueza que existe, que Deus guardou, o próprio filho dele, ele entregou por mim, entregou por você.
A maior riqueza que ele tinha no céu, ele deu por mim e deu por você. Diga glória a Deus. Se ele já entregou o próprio filho, o que é para Deus entregar para você? A cura. Amém? O que vale mais? A vida do filho dele ou a bênção de dar saúde para você? O que você acha que vale mais? O filho dele, diga amém. Se ele entregou o próprio filho, irmão, e hoje você está precisando de cura, você lembra disso. Puxa, se Deus já me deu até o filho dele, ele entregou a vida do filho dele, de Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, perfeito, ele entregou no meu lugar, eu, pecador, ele entregou por mim. É claro que ele vai me dar também a cura. Diga glória a Deus. E dá a prosperidade, amém? A paz, a salvação do seu casamento, a libertação, o livramento. Irmão, ele já deu o melhor de Deus ele já nos entregou. Diga glória a Deus. As outras coisas, as demais coisas são secundárias, irmão. São coisas dessa vida, diga glória a Deus. Se ele já nos deu o mais precioso, então as outras coisas para Deus te entregar é detalhe, é coisa simples, diga amém. Outra passagem que eu coloquei aqui, importante para ficar no seu coração, está aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha só o que a Bíblia fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então olha para mim, aqui nesse texto específico, a Bíblia está falando daquilo que Jesus fez na cruz, amém? O madeiro é a cruz. Então Paulo está dizendo que lá na cruz o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Havia, irmãos, sobre nós uma condenação. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos nós, todos, sem exceção, todos somos pecadores. E ainda que você possa dizer: pastor, mas eu não sou um assassino, um ladrão, eu não sou um homem corrupto. Entretanto, se você em algum momento da sua vida cometeu um pecado, uma transgressão que seja, por você ter cometido aquele pecado, a palavra diz que você é transgressor em toda a lei. Você nunca roubou, mas você é tão culpado quanto um ladrão. Você nunca cometeu um assassinato, mas você é tão culpado quanto o homicida. Nós éramos pecadores em toda a lei, e não havia nada que nós pudéssemos fazer, mas o Senhor veio e morreu na cruz, no madeiro. E quando ele estava no madeiro, ele estava recebendo o castigo pelos meus crimes e pelos seus crimes. Ele estava pagando o preço pelo meu pecado. Diga glória a Deus. Ele estava nos resgatando. Nós éramos como aquela pessoa, irmão, que estava presa num cativeiro, esperando que alguém pagasse o preço pela nossa soltura. E glória a Deus, o Senhor veio e com o sangue dele, ele pagou o preço pela minha liberdade, pela sua liberdade. Hoje eu sou livre, você é livre. Por quê? Porque ele pagou o preço pela nossa salvação. Diga amém. Só que daí foi só isso que ele fez? Não. Versículo 14, a Bíblia diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então olha para mim. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava pagando o preço para me libertar da condenação do meu pecado. Diga amém. Mas quando ele morreu, ele também morreu para que eu recebesse a bênção de Abraão. Irmãos, a Bíblia fala que Abraão foi abençoado em tudo. Amém? A Bíblia diz que Abraão foi abençoado com riqueza. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 2, a Bíblia fala: e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Irmão, a bênção de Deus fez com que Abraão enriquecesse. E a Bíblia fala que lá na cruz, quando Jesus morreu, ele morreu para dar a bênção de Abraão para você. Então olha para o pastor, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que você fosse uma pessoa próspera. Amém, pessoal? Ele morreu para que você fosse uma pessoa próspera, para que você tivesse um casamento abençoado, para que você tivesse saúde. Isso é salvação. E olha que mais, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do... Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz para que você tivesse o Espírito Santo.
Então receber o batismo no Espírito Santo também faz parte da salvação que Deus nos deu. Amém? Então olha só, ele morreu só para eu ir para o céu? Não, ele morreu para que a bênção de Abraão fosse minha, para que eu recebesse o Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho? Eu coloquei mais duas aqui, ó. Eu coloquei Romanos 8:32, Gálatas 3, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3. Eles colocaram 32 aí, eu esqueci de revisar, mas é o 3. Efésios 1:3. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala. O qual nos abençoou com o que, irmão? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não esquece de depois fazer um risquinho no 2 que está aí, que está errado. É Efésios 1:3. Amém? O Pai nos abençoou através de Cristo com todas as bênçãos. Diga glória a Deus. Olha para o pastor. Não tem uma bênção que esteja faltando para mim ou para você. Jesus nos abençoou com tudo, todas as bênçãos. Aí alguém vai dizer para você, mas a Bíblia fala que são bênçãos espirituais. Irmão, toda bênção é espiritual. Amém ou não? A cura não é uma bênção espiritual, pessoal? A prosperidade também não é? Deus disse lá em Malaquias 3:10 que se você devolvesse o dízimo, Ele abriria janelas aonde? Na terra? Ele abriria janelas aonde? E derramaria uma bênção da qual viria a maior. Então a prosperidade é uma bênção da terra? Ela é uma bênção da onde? Do céu. Todas as bênçãos são espirituais. E a última, só para a gente terminar essa parte, a última referência, 2 de Pedro capítulo 1, que eu pedi para colocar aqui na lição. 2 de Pedro capítulo 1, o versículo 3, a Bíblia diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo. O que o poder de Deus nos deu, igreja? Nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Irmão, todas as bênçãos que dizem respeito à sua vida espiritual, mas todas as bênçãos que dizem respeito a essa vida, irmão. Quando você vai no mercado e você faz uma compra, e você vai pagar a conta, você paga a conta com fé? Você paga a conta com fé, irmão? Você passa lá tudo lá, a moça do caixa olha e fala, deu R$500, você fecha os olhos, ó Deus. Você paga a conta assim, irmão? Amém? Você chama o dono do mercado, deixa eu falar para você, eu te amo muito em Cristo. Receba o amor de Deus que está na minha vida. E ele sente aquele amor de Deus, oh, aleluia, pode ir, está pago. Ele vai olhar para você e vai falar, ô amigo, obrigado por me amar, mas eu preciso de dinheiro. Amém ou não? A gente tem que entender o seguinte, irmão. Deus nos abençoou com as coisas que nós precisamos para essa vida. E olha para o pastor, essas coisas não são carnais, são espirituais. Tudo isso é salvação. Quando você recebe a cura, lembra, eu recebi a cura porque lá na cruz Jesus me salvou. Quando você está indo por um caminho da vida e era para acontecer uma tragédia e Deus manda o anjo dele para te livrar daquele acidente, aquilo é salvação. Diga glória a Deus. Você está numa situação financeira terrível, você está quebrado, você não tem condição de pagar nada, e o Senhor abre as portas na sua vida, você começa a pagar tudo, você se livra de tudo, e daqui a pouco você está tão abençoado que você está podendo ajudar os outros, você está dando emprego para os outros. Isso é salvação. Todas as bênçãos que ele conquistou na cruz, todas são salvação. Diga amém. O missionário R.R. Soares, no curso Fé, talvez você já tenha ouvido essa história, mas ele conta uma história que eu acho tremenda. Diz que tinha um homem aqui no Brasil que estava precisando fazer uma viagem lá para Portugal. Quem já ouviu essa história? Alguém, os mais antigos aqui vão lembrar. Diz que esse homem precisava fazer uma viagem e ele estava num momento meio apertado financeiro, era uma questão de família, e ele descobriu que a viagem de navio era mais barata. Ele foi até não sei aonde se compra, mas comprou a passagem, e a viagem ia durar 7 dias, irmão. Amém? Em 7 dias de navio, ele ia sair daqui do Brasil, ia chegar lá em Portugal, não sei aonde que chega lá em Lisboa, não sei. Você queria chegar em Portugal.
Só tinha um problema. Ele estava com dinheiro muito curto que sobrou depois que ele comprou a passagem. E como que ele ia fazer para comer durante esses 7 dias? Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou o dinheirinho que ele tinha, foi no mercado e comprou tudo em ovo. Quem já ouviu essa história? Cozinhou todos os ovos, amém? Guardou tudo dentro de uma sacola, botou dentro de uma bolsa. E ele disse: na hora que me der fome, é só eu entrar na minha cabine, como um ovo cozido e está resolvido o problema. Diga amém. Gente, na hora que ele entra dentro do barco, ele descobre que um amigo dele, amigão, gente boa, amém? Estava indo na mesma viagem. Ô José, você está aqui, você também está indo para Portugal? Estou indo, rapaz. Que legal. Rapaz, esse navio é bonito, é muito bonito mesmo. Você sabe o que é bom aqui, rapaz? A comida. A comida é boa, é. Eles contrataram um chefe da cidade mais rica do Brasil, de São José dos Campos, é cozinheiro aqui. Você precisa de ver. Ah, é bom, é. Inclusive já está na hora do almoço. Vamos lá. Ele falou: rapaz, eu estou bem indisposto agora, eu acho que eu vou deixar para depois. O amigo dele foi lá para o refeitório, ele correu para o quarto dele, para a cabine dele, pegou um ovo cozido, mandou para dentro, bebeu um copo d'água, assentou o estômago, amém, irmão? Foi chegando a noite, o amigo dele encontrou com ele de novo: rapaz, mas agora nós vamos jantar. Ele: eu ainda estou bem indisposto, amém? O amigo dele foi para o refeitório comer a comida gostosa do navio, e ele foi para o quarto dele, para a cabine dele, comer ovo. E vai ovo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto. Irmão, no último dia da viagem, ele olhava para os outros e via ovo, gente. O ovo que ele tinha guardado lá dentro da bolsa dele já estava meio verde já. Ele olhava para as ondas lá e ele ficava: ô Portugal, quanto do teu sal. E ele ficava lá, irmão, lembrando do Camões lá. E ele já não aguentava mais a hora. Quando ele olhou e viu, irmão, que estava chegando, ele começou a dar até graças a Deus. O amigo dele falou: por que você está tão feliz, Zé? Rapaz, eu vou falar a verdade para você. Eu não aguentava mais comer ovo. Ele: como assim comer ovo? Rapaz, eu vim a viagem inteira comendo ovo. Mas por quê? Eu falei assim: porque eu não tinha dinheiro. Eu vim com a grana curta, eu só tinha dinheiro para comprar a passagem. E eu falei assim: eu vou comprar ovo, e vim comendo a viagem inteira. Cada vez que você falava para mim que você estava indo para o refeitório almoçar, jantar, me dava vontade de ir com você, mas eu não tinha dinheiro para pagar comida. O amigo dele começou a rir. Ri da cara dele e falou: José, você ficou 7 dias comendo ovo cozido? Fiquei 7 dias, o cara meio amarelo assim. Fiquei 7 dias. O amigo dele falou assim: rapaz, sabe qual que é o teu problema? Você não leu a passagem. Você está com a passagem no bolso? Tô, pega aí. Você já sabe, né, irmão? Na hora que ele pegou a passagem e leu, todas as despesas incluídas, inclusive alimentação, ele desmaiou, irmão. Chegou morto em Portugal. Gente, olha para o pastor. Tem gente que acha que Jesus só pagou o preço para você chegar no lugar. Ele pagou todas as despesas da viagem. Até você chegar no céu. Quem está indo para o céu aí? Toda a saúde que você vai precisar para chegar lá, Ele já conquistou na cruz. Todo o dinheiro que você vai precisar, irmão, para pagar uma conta, tudo já está incluído na obra da cruz. Ele não vai deixar você viver uma vida de miséria, de desgraça, de sofrimento, para você chegar lá no céu todo arrebentado, pelo menos cheguei aqui. Não! Ele supre todas as suas necessidades em glória. Amém, irmão? Se você vai ser rico, milionário, isso é outra coisa. Mas que você vai chegar lá abençoado, você vai. Porque tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, tudo isso é salvação. Diga amém. Vamos continuar aqui a nossa leitura, por favor? Da onde nós paramos aqui, ó. Ainda assim, a palavra salvação é mais usada quando nos referimos a uma bênção específica. Na verdade, a maior delas. 2 pontos. A vida eterna. Então olhem para mim. O que nós entendemos? Que salvação é tudo que Jesus fez por nós na cruz. Diga amém. Só que normalmente, quando nós estamos aqui pregando e nós falamos de salvação, apesar de você já entender, salvação é tudo, diga amém.
Mas quando nós falamos de salvação, normalmente nós usamos essa palavra para falar de uma bênção. Amém? Qual é essa bênção? A vida eterna. Irmão, a vida eterna, ela é uma das bênçãos que você conquistou na salvação. Só que ela tem uma diferença, isso é verdade. Qual a diferença? Ela é a maior e mais importante de todas elas. Eu coloquei um versículo bíblico aqui, esse está escrito por extenso. Lê comigo, ó, na lição. De que vale ao homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Meus irmãos, minhas irmãs, olhem para mim. Jesus já conquistou tudo por nós na cruz, diga amém. Mas de que adianta o homem ganhar tudo e perder a maior das bênçãos, perder a vida eterna, perder a salvação? O que nós estamos falando aqui hoje, o que nós vamos falar nas próximas semanas, é sobre essa bênção, a maior, a mais importante, sobre a vida eterna. Diga glória a Deus. Porque não adiantaria nada você receber todas as outras. Você é curado, você prospera, você vence na vida, você tem um casamento abençoado e depois você não vai para o céu. Todas as outras bênçãos que você recebeu acabaram sendo como nada. Amém? Tem uma coisa que eu costumo dizer. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, irmão de Maria e irmão de Marta. E esse amigo de Jesus adoeceu. Adoeceu a tal ponto que a Bíblia fala que ele morreu. E o Senhor Jesus vai até Betânia, onde eles viviam. Vocês conhecem essa história. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. O Senhor Jesus vai, manda tirar a pedra. Eles removem a pedra do lugar. O Senhor Jesus dobra os joelhos diante do sepulcro, faz uma oração: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Depois ele se levanta e ele diz: Lázaro, vem! E Lázaro ressuscitou. Aleluia. Amém? Lázaro estava morto e voltou à vida. Diga glória a Deus. E Lázaro está aí até hoje cumprimentando você na rua. Amém? Vocês já viram o Lázaro por aí, irmão? Pergunta aí para o teu irmão: você conhece o Lázaro? Sabe por que você não conhece? Olha para o irmão e fala assim: porque o Lázaro morreu de novo. Gente, parece brincadeira. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro reviveu, Jesus estava apenas adiando o inevitável. Qual é o inevitável? Todos nós vamos passar dessa vida para outra. Tem irmãos aqui nesse culto que já estiveram à beira da morte, pessoal, e voltaram à vida. Tem gente aqui que esteve no hospital e você ia morrer. Alguém orou por você, você está aqui hoje vivo. Você recebeu esse milagre. Segunda-feira agora que passou, eu fui pregar lá no bairro onde a minha família mora, lá em Jacareí, lá na cidade de Salvador. O pastor de lá é um homem muito abençoado, o pastor Jamilton, muitos irmãos aqui conhecem ele. Eu cheguei um pouquinho antes do culto começar, e o pastor Jamilton disse assim: Pastor Alex, deixa eu contar uma bênção para você. Eu ia passar um carro de som na rua, aliás, eu passei um carro de som na rua, anunciando que o senhor ia estar aqui. Sabe esses carros que passam hoje, às 19h30, pastor Alex, sabe? Passou na rua. Aí disseram para ele que um irmão que mora ali no bairro, que tinha esse carro de som. Ele foi falar com o irmão, e o irmão falou para ele: de qual igreja que você é, pastor? O pai falou: sou da Igreja da Graça. Aí ele falou assim: eu já frequentei a Igreja da Graça. Escuta isso. Já frequentou? Já. Ele falou assim: então, o nosso pastor regional, pastor Alex de Lima, ele vai estar aqui. Quando o irmão ouviu pastor Alex, ele falou assim: quantas horas que você quer que passe? Tantas horas. Quanto que vai ficar? O irmão falou: eu não vou cobrar. Ele falou: mas por quê? Ele falou assim: porque o pastor Alex que você está falando, eu congreguei com ele quando ele era pastor lá no Bosque dos Eucaliptos. Um dia, esqueci, estou tentando vir aqui o nome do filho dele, mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Ele falou assim: a minha esposa estava grávida já para ganhar neném. Um dia eu fui fazer um exame, minha esposa teve um mal-estar, foi muito estranho, teve um sangramento, aquela coisa que acontece algumas vezes. Quando a gente foi no hospital para fazer o exame, para ver se estava tudo bem,
A esposa já de barrigão. O médico olhou, o coração da criança tinha parado de bater. A criança morreu dentro do ventre da mãe. O irmão ligou para mim, gente, desesperado. Eu tinha feito um programa de rádio na madrugada, naquele dia. Então eu tinha ido da meia-noite até as 4 horas, eram umas 8 horas da manhã, vou ser sincero, eu estava dormindo. Porque depois eu ia ter que levantar lá por umas 10 e me arrumar, porque eu tinha que ir para São Paulo gravar televisão. O irmão ligou para mim, eu atendi o telefone, ele chorando do outro lado: pastor, ora por mim, pela minha esposa, nosso filhinho morreu. Imagina o desespero. Eu orei e falei: irmão, Jesus vai dar vida para o seu filho. Meio dormindo mesmo. Eu sentei na cama e eu fiz uma oração: espírito da morte, em nome de Jesus, tira a tua mão dessa criança. Irmão, mas eu fiz uma oração com fé, simples, mas eu fiz. Eu falei: irmão, pega a tua esposa e vai para o hospital com ela agora, examinar de novo, vai em outro lugar. Não, pastor, não sei o que. Eu falei: vai, pode ir. Irmão, o irmão desligou o telefone, eu vou ser sincero, eu voltei a dormir um pouquinho. Depois acordei e fui me arrumar, porque como eu disse para vocês, eu tinha que ir para São Paulo. Eu ia pegar o ônibus da Pássaro Marrom lá na beira da Dutra para ir para São Paulo gravar televisão. Eu sei que era, sei lá, por volta de umas 10h30, 11 horas, não lembro bem agora. Quando eu estava terminando de me arrumar, pessoal, o telefone toca. Eu pego, atendo, era ele do outro lado. Irmão, ele quase não conseguia falar de tanto que ele chorava. Eu falei: irmão, fala. Ele disse: pastor, o coração do neném voltou a bater. Hoje o filho dele está com 14 anos, 15 anos. Amém, pessoal? Ele falou para o pastor, falou assim: eu tenho meu menino hoje porque aquele pastor orou por mim um dia. Agora olha para o pastor, o menino estava morto e reviveu. Amém? Ele vai viver para sempre? Em algum momento, esse menino que estava morto no ventre da mãe, daqui 60, 70 anos, 80, eu não sei, em algum momento ele vai partir dessa vida. Se Jesus não voltar para buscar a igreja dele até lá, esse menino vai ter que lidar com a morte. Todas as pessoas que já estiveram à morte, em algum momento vão ter que lidar com ela de novo. E de nada adianta eu ter sido curado hoje, eu ter sido ressuscitado hoje, para amanhã morrer e ir para onde? Para o inferno. Por isso você tem que entender, todas as bênçãos de Deus, tudo, a cura, a prosperidade, tudo isso é salvação, diga amém. Mas de nada adianta você ter tudo isso se o seu nome não estiver escrito no céu, no livro da vida. Inclusive, eu quero dizer o seguinte: algumas pessoas que Deus ressuscitou exatamente porque estavam indo para o inferno. Amém? E Deus, na sua misericórdia, Ele deu a essa pessoa uma segunda oportunidade. Aquela pessoa estava indo para o inferno e o Senhor, por misericórdia, atendeu a oração de alguém e aquela pessoa voltou. Voltou para quê? Voltou para voltar para o bar, para a cachaça, para a prostituição? Ela voltou para ter a oportunidade de fazer o que você está fazendo aqui hoje, irmão. Vir para a igreja, entregar a vida para Jesus, se batizar e ser salva. Se não, aquilo que nós fizemos, orando por ela, para ela ser curada, ser liberta, senão aquilo não adiantou de nada. Nós apenas trouxemos ela de volta para ela ficar mais um tempo no pecado e depois ir para o inferno. A maior de todas as bênçãos é a vida eterna. A cura é linda, irmão. A prosperidade é uma bênção, diga glória a Deus. Você tem um casamento abençoado, tudo isso é bom. Mas se você tem tudo isso e o seu nome não está escrito no céu, você é o maior dos miseráveis. De nada adianta tudo que você tem. Você é dono do mundo inteiro e depois você vai passar a eternidade inteira separada do Senhor. Você precisa ter o seu nome escrito no céu. Vamos para a nossa lição, aonde vamos continuar aqui. Versículo não, depois aqui da parte que eu li aqui. A coisa mais importante que precisamos entender sobre nós mesmos é que a nossa vida não se limita aos anos que passamos nesse mundo. Eu coloquei 2 referências aqui. O Salmo 90, versículo 10, Moisés escreveu: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Aqui tá bom, olha para o pastor. O que Moisés está dizendo? Que a nossa vida passa rápido. 70, 80 anos. Alguns pela força vivem mais. Mas a verdade é, meu irmão, que você que tem 70, 80, 90, 100 anos e está aqui nesse culto, você sabe que todos os anos que você viveu passaram o que, irmão? Muito rápido. Amém? Eu não tenho 70, 80 ainda.
Eu ainda estou na casa dos 30, já caminhando para a casa dos 40. Mas parece que um dia eu fechei o olho, quando eu acordei, eu estava com 18, parece que eu fechei os olhos, fechei o olho, acordei, estou com 37. A vida passa assim, amém? Parece que era ontem que eu estava casando. Já fazem 15 anos que a minha esposa me aguenta, Deus abençoe ela, santa mulher de Deus. Parece que era, olha para o pastor, parece que era ontem, irmão, que eu estava indo lá no hospital buscar o meu filho Pedro Paulo. Ele já está com 10 anos, a vida passa assim, ó. Amém? Se todos os planos que você tem são para essa vida, você está perdendo o melhor é o que vem depois. Eu coloquei mais uma outra passagem aqui, que é o Jó capítulo 7, no versículo 7, Jó diz assim: lembra-te de que a minha vida é como o vento, é uma coisa passageira. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Versículo 8. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Em outras palavras, rapidinho, eu estou aqui, daqui a pouco não estou mais. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Vamos para o texto, vamos lá. Quando, enfim, nossos dias terminarem nesse mundo, despertaremos então na eternidade. Há muitas crenças sobre o que sucede ao homem após sua morte. Alguns acreditam que voltarão a esse mundo em outro corpo ou outra forma de vida. Embora respeitemos os que assim acreditam, tal ideia não tem apoio nas Sagradas Escrituras, que declaram que morreremos apenas uma vez e depois virá o juízo de Deus. Hebreus 9, 27 diz que está ordenado aos homens morrer uma única vez e depois virá o quê? O juízo. Uma coisa que eu coloquei aqui na lição é o seguinte, irmão. Nós respeitamos toda crença que as pessoas tenham, amém? Se alguém chegar para mim e falar: pastor, eu acredito na caixa de som. A caixa de som é o meu Deus. Eu vivo por ela. Eu sei, eu estou falando aqui para você uma coisa boba. Me perdoa a palavra feia que eu vou usar. Estou falando uma coisa besta, idiota. Mas se alguém falar que acredita, a gente vai respeitar. Nós respeitamos todas as crenças, amém? Mas eu estou aqui hoje pregando para você a palavra de Deus. Aquilo que o Deus verdadeiro falou através do seu Filho e dos seus profetas e apóstolos. Diga amém. E a Bíblia não apoia algumas ideias que o mundo tem, algumas crenças que o mundo tem. Tem pessoas que acreditam que vão voltar para essa vida. Tem gente que acha que vai morrer e que depois vai ter uma oportunidade de voltar aqui num outro corpo, numa outra oportunidade, né? Aqueles que acreditam na doutrina da reencarnação, por exemplo. Gente, nós respeitamos os que assim acreditam, diga amém. São pessoas maravilhosas, são pessoas boas, ninguém está falando mal dessas pessoas. Agora, essa crença, dentro da palavra de Deus, não tem como apoiar ela. A Bíblia diz que você vai viver uma única vez, depois você vai enfrentar o juízo de Deus. Uma vez um cidadão falou para mim: não, Jesus disse que a gente vai nascer de novo. Eu falei: mas nascer de novo, está muito claro ali no texto, que não é voltar ao ventre da mãe e nascer. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. É um nascimento espiritual. Mesmo porque Jesus está falando ali, irmão, de uma transformação no homem interior. Você poderia nascer 1000 vezes na carne, todas elas você ia nascer com o pecado, nenhuma delas você ia ser uma pessoa boa. Todas as vidas você ia viver um pecador e condenado ao inferno. Amém? A humanidade não está melhorando, irmão. Ela está evoluindo no conhecimento, na ciência, mas a humanidade está piorando na conduta. O homem está se tornando cada vez mais egoísta. Então, se essa história de que o homem reencarna para ser melhor, ela é verdade, então ela não está funcionando. Porque os homens não estão se tornando mais evoluídos, os homens estão se tornando cada vez mais parecidos com o diabo, a verdade é essa. Então, reencarnação não tem apoio na Bíblia. Outra pessoa uma vez disse para mim: não, a Bíblia fala que João Batista era a reencarnação de Elias. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Eu disse: não. A Bíblia diz que João Batista veio no mesmo espírito de Elias. É diferente. Imagina que eu estou agora aqui pregando para vocês e eu falo: irmãos, olha, eu vou sair agora para uma missão e o reverendo Moacir vai vir aqui pregar e ele vai vir no mesmo espírito. Significa que ele vai virar o pastor Alex?
Não, eu sei que ele queria, você ficou feliz demais, né, você? Não, estou brincando. A questão é a seguinte: significa que ele viria na mesma fé, na mesma unção. Diga glória a Deus. Eu estou pregando aqui na fé e ele não ia chegar aqui morto. Não, ele ia chegar da mesma forma. Diga glória a Deus. Elias nem teria como reencarnar, porque Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi vivo para o céu. Se nem morrer ele morreu, como é que ele ia reencarnar? Amém? Então, essa questão aí da reencarnação não funciona, irmão. Aproveita a chance que você tem agora. Agora é a sua oportunidade. Continua comigo na leitura. Outros acreditam não haver nenhuma vida após a morte. O Salmo 53, versículo 1 diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio é o louco, irmão. Tem homens que são loucos e dizem assim: Deus não existe. Essa vida aqui, quando acabar, não tem nada depois. Irmão, é um risco muito grande a pessoa acreditar nisso. Porque olha para mim, olha para o pastor Alex. Se, porventura, quando acabasse essa vida, eu vou falar com você hipoteticamente, amém? Vamos dizer que essa vida acabasse e que realmente não tivesse nada do outro lado. Eu não perdi nada em servir a Cristo. Porque tudo que a vida pode proporcionar de bom e lícito, eu vivi com Cristo. Amém? Jesus me abençoou, me deu um casamento feliz, eu tenho filhos abençoados, eu sou uma pessoa próspera. Amém, irmão? Ele tem me dado saúde. Nada do que o mundo vive me falta, irmão. Eu não sinto falta de estar numa mesa de bar me embriagando. Alguém sente falta disso? Eu não sinto falta de estar me prostituindo. Eu sou muito feliz com a minha esposa, graças a Deus. Não estou perdendo nada. E quando termina essa vida, eu creio que estou indo para o céu. Diga amém. Agora, olha para o pastor. Se a pessoa desperdiçar a vida dela, achando que não tem nada depois, e depois tem, amém? Imagina a surpresa dela, irmão. Ela acorda os olhos do outro lado, ela abre os olhos do outro lado, e do outro lado ela vai encontrar o inferno, a perdição eterna. Diga amém. Satanás vai estar lá esperando ela. Ela vai olhar e vai falar: peraí, eu não acreditava em você. O diabo vai falar: não tem problema, para vir para cá não precisa ter fé não. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, é muito arriscado você viver uma vida sem Deus. Vamos mais um pouco, pessoal? Vamos lá. Deus tem muita coisa para falar com a gente ainda hoje. Diz assim: a verdade é que o espírito do homem um dia voltará a Deus que lhe deu a vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que eu coloquei aqui na lição, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó, o corpo vai voltar ao pó, amém? Mas o espírito vai voltar para Deus um dia. Esteja preparado para o dia que você vai voltar para Deus. Continua comigo, por favor, vamos lá, mais um pouquinho. Nesse momento, receberemos o veredito acerca do nosso destino eterno. O Senhor nos contou sobre um homem que viveu seus dias em luxos e prazeres, mas que um dia após a morte despertou no inferno, em meio a um sofrimento indescritível. Eu coloquei a referência aqui, eu não vou abrir para ler, mas você pode ler depois na sua casa. Lucas 16 é aquela história do rico e Lázaro. O homem era riquíssimo, vivia a sua vida nos maiores luxos, prazeres que alguém possa gozar, amém? E à porta da casa dele havia um mendigo, um miserável, o Lázaro. A Bíblia diz que um dia os dois morreram. A morte vai bater na porta de todos nós aqui, irmão, mais cedo ou mais tarde. Na casa do rico, do pobre, não importa. A morte sempre vai chegar. O problema não é morrer, o problema é quem está esperando você do outro lado. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos de Deus levaram ele para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado. A palavra sepultado no texto original, na linguagem original da Bíblia, ela significa desceu. Amém? Um subiu e o outro desceu. E a Bíblia diz que um dia o rico abriu os olhos dele e ele estava no Hades, no inferno. O sofrimento era tão grande que quando ele olhou lá na mesa e ele viu Abraão e os santos do Antigo Testamento e Lázaro estava na mesa, ele gritou: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo
e vim aqui para me refrescar a língua. Gente, imagina o que é o inferno. O sofrimento era tão grande que se o Lázaro pudesse, porque é impossível, não há como acontecer, mas se o Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo e ir lá colocar na língua dele, irmão, aquela fração de segundo, aquele pequeno momento de alívio para aquele homem seria muita coisa. E pensa que esse homem era um homem que havia tido a vida toda do bom e do melhor. Não vale a pena, irmão, não ter nada preparado para a eternidade. Amém? E antes que alguém possa dizer, pastor, então é melhor ser pobre para ir para o céu, o rico não foi para o inferno porque era rico. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele levantou os olhos, ele viu Abraão na mesa, e Abraão era rico. Amém? Um homem pode ser rico e ir para o céu. O problema é o homem só ter riqueza aqui e não ter nada preparado para a eternidade. Diga amém. Continua a nossa leitura. Diz assim, ó: já imaginou terminar essa vida e descobrir que passará a eternidade em sofrimento e desprezo eterno? Medita sobre isso, irmão. Vamos continuar mais um pouco. Por outro lado, existe uma recompensa eterna esperando por aqueles que entregarem sua vida a Cristo e viverem de acordo com a sua palavra. João 10:10, Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. A vida abundante, irmão, é tudo que ele preparou para nós aqui, porque mais uma vez, tudo que nós vamos viver de Deus aqui é salvação, mas é principalmente a vida eterna que nós vamos ter. Amém? E aí, para a gente terminar, vamos para a última parte. Diz assim: essa recompensa é incomparavelmente melhor a qualquer tesouro que possa ser conquistado nessa vida. Eu coloquei algumas passagens aqui para ficar para o seu estudo. Mateus capítulo 4, versículo 8, é aquela passagem onde o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus olhou para ele no versículo 10 e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, e só a Ele, o Senhor Jesus rejeitou todos os prazeres dessa vida. Por quê? Porque Ele sabia que há uma vida melhor esperando. Amém? E a Bíblia fala no versículo 11 que quando o diabo foi embora, os anjos de Deus vieram e serviram a Cristo. Todos os dias os anjos de Deus têm nos servido, irmão. Mas um dia nós vamos estar no céu sendo servidos por toda a eternidade. Diga amém. A outra passagem que eu coloquei aqui é Mateus capítulo 6, versículo 19. Coloca ali para mim. Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olhem para mim. Alguém vai dizer: pastor, esse versículo está falando de pobreza. Não. Jesus está dizendo para você não ajuntar tesouros que os ladrões possam roubar. Aquilo que eu tenho, o ladrão não pode roubar. Amém, irmão? Porque tudo que eu tenho é abençoado. A traça e a ferrugem não consomem o que você tem, porque Deus cuida de tudo. Diga amém. Mas tem pessoas, como eu volto a dizer, que são miseráveis, porque tudo que elas têm é para aqui, para agora, para esse momento. Jesus fala no versículo 20: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Deixa eu ler com você Filipenses capítulo 1, versículo 20. São algumas passagens que eu coloquei aqui. O apóstolo Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será engrandecido, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É ganho. Nós que somos de Cristo, irmão, quando nós partimos dessa vida, aí sim nós vamos estar vivendo o melhor de Deus. Nada do que nós possamos ter nessa vida se compara ao que vem para nós na eternidade. O versículo 22, Paulo diz assim: se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Presta atenção. Viver na carne aqui que Paulo fala é viver nessa vida. Ele está dizendo: eu quero viver na carne para quê? Para dar fruto. Irmão, eu só quero viver aqui para ter a oportunidade de ganhar a sua família para Jesus. Eu quero dar fruto.
Eu quero daqui a alguns dias estar batizando seu filho, seu marido, irmã. A senhora está ali do lado, ali onde a gente faz o batismo, no batistério, e glorificando a Deus. Depois de tantos anos de luta, meu marido veio e o pastor está batizando ele. Eu quero ter essa alegria, amém? De ver Jesus abençoar você. Mas, irmão, se não for por isso, então eu posso partir. Se for para viver aqui igual as pessoas do mundo vivem, é perda de tempo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Olha o que ele fala, versículo 23, olha só. Continua, 1:23. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é o que? Ainda muito melhor. Nada se compara ao que está guardado para nós na eternidade. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 20 que eu coloquei, diz assim, ó. Estou quase acabando. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu. Amém? São José é terra boa, amém, pessoal? Mas não se compara com a cidade onde nós vamos morar. Quem vai para o céu aí? Vamos ler o restinho? Donde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmão, entre tantas coisas lindas que nós vamos viver lá no céu, um dia você vai ter um corpo igual que Jesus tem agora. Eu não sei explicar para você como isso vai ser, mas vai ser tremendo, diga amém. E aí a última passagem que eu coloquei é Colossenses 3,14. A Bíblia diz assim, e sobretudo, é Colossenses capítulo 3, eu acho que eu errei aqui na referência, é o versículo 1, perdão, é uma vírgulazinha que esqueceram de botar ali. É Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Continua, pensai nas coisas que são e não nas coisas que são. É que basta para nós, irmão. O que Deus está preparando para nós é muito melhor, diga amém. Só para a gente terminar de ler o texto, diz assim, ó, nas próximas lições estudaremos sobre o caminho para a vida eterna e o mandamento de Deus para aqueles que a desejam. Que Deus abençoe a todos, amém? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre a vida eterna. Você que está aqui nesse culto, hoje você tem uma oportunidade tremenda. Jesus disse que a melhor coisa, a maior alegria, é você saber que o seu nome está escrito no céu. Se você está aqui hoje, irmão, nesse culto, e o seu nome não está escrito no céu, tudo o que você tem de fazer hoje é entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que se você crê no seu coração que Ele é o Filho de Deus e com a sua boca você confessá-lo, você será salvo. A Bíblia diz que aquele que recebe a Jesus é feito filho de Deus, diga amém. E se você já é um filho de Deus, mas você pecou, irmão, você caiu, você errou, a palavra diz que se você se arrepender, há perdão para você. João escreveu dizendo, é 1 de João capítulo 1, versículo de número 7, ele diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí onde você está, feche os seus olhos. Se você está hoje nessa reunião, meu irmão, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora. Se você ainda não fez de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, agora é o momento de você fazer isso. Entregar a sua vida a Jesus. Se arrepender do seu pecado. Aleluias. E se você já é um filho de Deus, porque não existe ex-salvo. Se uma vez você entregou a sua vida a Jesus, pediu o perdão dos seus pecados e você foi salvo, mas depois você se afastou, e hoje talvez você se sente tão longe do Senhor, agora, nesse momento, meu irmão, você pode ser perdoado. Se você tão somente confessar a Ele o seu pecado,
se arrepender dele, em nome de Jesus. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Cantem. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te libertar. Entregue o seu caminho ao Senhor agora, meu irmão. Se arrependa em nome de Jesus. Você que está na sua casa agora, que recebeu essa mensagem, essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. A vida que o Senhor tem para te dar é incomparavelmente melhor. É muito melhor do que qualquer outra coisa. Não há prazer nessa vida, não há alegria nesse mundo que se compare à paz, à alegria da salvação, a colocar a cabeça no travesseiro e saber que o seu nome está escrito no céu. Se arrependa agora, entregue a tua vida a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a única verdade e Ele é a própria vida. E se você está afastado do caminho de Deus, na sua casa agora assistindo esse culto, há anos você não vai à igreja, há anos você tem vivido como as pessoas desse mundo, se entregando a todo tipo de pecado. Hoje Cristo te quer libertar. Vem, pecador, vem, Jesus te chama. E Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Receba a salvação agora, irmão. Receba o perdão dos pecados para a glória de Deus. E eu quero que agora toda a igreja fique de pé. Você aí na sua casa agora, se levante também. Meu amigo, é hoje. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, vida ou morte, qual vais aceitar? Aceite a vida, aceite a Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Levante a sua mão direita para o céu. Aqueles que já são de Cristo,
E aqueles que estão recebendo a Cristo hoje, aqui neste lugar ou em casa, não importa, declare agora com toda a sua fé, levante a sua voz, fale sem medo agora, diga: Senhor, eu declaro que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida e de todas as pessoas. Diga: e a partir de hoje, Ele é o meu Senhor. Diga: por todos os meus dias, diga: por toda a minha vida, eu sou dele. Diga: e nunca mais, diga: nunca mais vou me afastar. Diga: nunca vou sair deste caminho. Diga: é o único caminho, a única verdade, e Jesus Cristo é a própria vida. Coloque as mãos no seu coração, receba o perdão de todo o pecado agora, aleluia. Receba a paz, irmão, a alegria da salvação. E você que tem essa paz, pode começar a dar glória a Deus agora. Comece e não para mais, irmão. Vai dando glória a Deus, toda a igreja. Só aqueles que vão morar no céu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ribalaba, chorabalabalaba. Cadê a voz do povo que vai morar no céu? Paz perfeita, paz completa, nós temos em Jesus, nosso Salvador. Oh, glória, 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 aleluia. Ribalaba, chorabalabalaba. Debalaba, siribi, clama, naraba, shuribi, andalabalaba. Oh, cadê o glória a Deus? Você pode adorar, adorar. Um dia nós vamos estar no céu, meu irmão. Nós vamos atravessar os portões celestiais. Nós vamos cantar no coral com os anjos de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo para sempre. Só quem vai para o céu vai dando glória, mais alto, mais forte. Oh, aleluia. Agora podem levantar as mãos. Faz barulho santo agora. Som de festa. Já vai ensaiando para quando você chegar na glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lava shuribicam. Derebalaba chorabalaba cantaraba shuribalabalaba. Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é Deus, não há outro. Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Os obreiros, as obreiras, os jovens, as crianças, toda a igreja dizendo glória, glória, glória. Oh, que maravilha, Senhor. Aleluia. Irmão, irmã, levante as mãos na direção do altar agora. Se alguém chegou nessa manhã enfermo, pela fé você está recebendo a cura, irmão. Irmão, Ele deu o próprio Filho dele por você. Como Ele não dará também todas as coisas? Receba a cura. Receba agora, irmão. Você que chegou nessa reunião com a maior dor de todas, sofrendo, você vai sair daqui sem nenhuma dor. O poder de Deus está destravando a tua coluna agora. O poder de Deus está abrindo seus olhos, seus ouvidos. Está destruindo esse câncer. Está fazendo a ferida fechar. Receba a cura. E como ministro de Deus, eu digo: Satanás, você perdeu. Você não tem mais poder sobre essa pessoa. Vai embora. Todos os demônios saiam, até o pior demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, eu digo: saia agora, em nome de Jesus. Irmão, levante as mãos bem alto. Você está livre, está curado. Sua casa está sendo abençoada, irmão. Você não vai morar sozinho no céu, não. É tu e tua casa. Quem crê, dá glória a Deus. Mais alto, levanta a voz e diga aleluia. Oh, ebalaba, clama, daraba, chora, balaba.
Receba o Espírito Santo agora. E quem já é cheio do Espírito Santo, comece a orar em línguas, a falar nos mistérios de Deus. Oh, chorabalaba, clama, naraba, chorabalaba. Chorabacandaraba, chorabalaba, cantaraba, chorabalabalaba. Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? Deba chorabacantaraba, chorabalaba, climanaraba, suribian. Aleluia, 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 aleluia. Que bonito, irmãos. Que lindo, que lindo. Levanta a voz mais alto. Vai adorando. Glória, glória. Receba o Espírito Santo agora, irmão. Receba o Espírito Santo agora. A maior alegria, a alegria de ser cheio de Deus. Shebalaba cantaraba, chorabalabalaba, siribalabalaba. Obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Diga assim: Jesus, eu te amo mais que tudo. E agora, irmão, para terminar essa oração, abrace o seu corpo. Talvez você que está aqui, você não teve o amor de um pai, você não teve o amor de uma mãe. Mas a Bíblia diz que mesmo que haja uma mãe que se esqueça do filho, o Senhor não se esquecerá de ti. Sinta o amor de Deus agora. Seja inundado pelo amor de Deus agora. Oh, aleluias. Aleluia. Ribalaba, shuribalaba. Oh, abraça-me, Senhor. Abraça-me, ó Deus meu. Aleluias. Debalaba clama naraba shuri balabalabalabas. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante comigo. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Oh, abraça-me, Senhor, Senhor. Abraça-me, abraça-me, ó Deus meu, ó Deus meu. Não posso mais, não posso mais viver sem ti, sem o teu Espírito em mim. Cante isso. Sem o teu Espírito em mim, não posso mais, não sem ti, sem o teu Espírito em mim. Aleluia. Sem o teu Espírito em mim. Solta a voz, igreja, bem forte. Abraça, abraça-me, Senhor, Senhor. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me. Aleluia, ó Deus meu. Bem forte, igreja. Abraça, abraça-me. Abraça, Senhor, Senhor. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me. Mais forte, mais forte. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Glória a Deus, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor. Oh, glória. Abraça-me, abraça-me, ó Deus.
te amo mais que tudo. Diga: e eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Toda a igreja diga glória a Deus e amém. E vamos aplaudir a Jesus, pessoal, bem forte. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você de casa. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.